E aí, tudo bem? Como é que você tá hoje? Tudo certo? Tá estudando? Tá focado? Importante isso, hein? Deixa eu te dizer uma coisa. Foi constatado cientificamente que a gente leva entre 21 e 90 dias para construir um hábito novo. 21 dias seguidos fazendo a mesma coisa, 21 dias seguidos não é parar no final de semana não, hein? E você constrói um hábito novo na sua vida, né? Então pensa nessa jornada agora de você estar querendo conquistar uma entrada na universidade, você 21 dias seguidos estudar de maneira determinada, de maneira aplicada, não precisa ser assim trocentas horas, vai aumentando gradativamente o número de horas, certo? Mas se você fizer isso por 21 dias seguidos, você começa a construir um hábito novo na sua vida, certo? Agora imagina a desgraça, se você ficar 21 dias sem estudar. Você construi um hábito novo, o hábito de não fazer nada. E enquanto você está parado, tem gente que está correndo atrás do sonho, certo? Então nós vamos fazer o que tem que ser feito sim, e hoje a gente continua aqui no nosso estudo de pronomes, lembra? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu trouxe uma questãozinha do Enem de 2017, porque eu quero ir te mostrando durante as aulas que o conteúdo ele é gerado a partir de uma necessidade real da própria prova do Enem, que vem ficando cada vez mais rebuscada, cada vez mais exigente, tá? Então veja só, aqui eu tenho um trecho de um texto, na verdade é o texto de uma das questões da prova de 2017, e que diz assim, ó, The Four Oxen and the Lion, tá? Vamos ler aqui? Depois a gente vai traduzir lá no final da aula, fica tranquilo, você já sabe como é que funciona, tá? A lion used to prowl about the field in which 4 oxen used to live. Many a time he tried to attack them, but whenever he came near, they turned their tails to one another, so that whichever way he approached them, he was met by the horns of one of them. At last, however, they quarrelled among themselves, and each went off to pasture alone in a separate corner of the field. Then the lion attacked them one by one, and soon made an end to all 4. Muito bacana, né? Bom, a gente consegue de cara identificar alguns pronomes que nós estudamos na aula passada, né? Por exemplo, aqui o he, tá vendo aqui, ó? Certo? Ó, he, que é o leão, certo? Olha o they, isso é da aula passada. Então você tem que identificar quem são esses caras e entender, ó, tá bom? Tá vendo aqui? Bom, enfim, basicamente o texto tá falando do quê? Dos 4 bois e o leão. Oxen é uma outra palavra para indicar boi, touro, enfim, tá? Por isso que ele fala de ele o tempo todo. Quem que é ele? Ele, o leão, ele, o leão. E eles, they, eles quem? Os bois, certo? É para isso que serve pronome, para eu não ficar repetindo toda hora a palavra boi e a palavra leão. Mas aqui também há um outro tipo de pronome nesse texto, olha só, que está aqui, por exemplo, a palavra them. Olha aqui, ó. Essa palavrinha them, ela é muito parecida com a palavrinha they, não é? Ela vem da palavrinha they. Mas é um outro jeito de dizer isso. E por que tem esse carinha aí? Por que ele aparece mais de uma vez? Aliás, por que todos os textos, conforme eu falei na aula passada, por que todos os textos, eles... Não existe texto sem pronome no inglês. Por que é tão importante pronome no inglês? Isso vai ficar claro para você hoje, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha? O nome desses caras que eu deixei grifado aqui para você são chamados de pronomes objetos. Vamos relembrar uma coisa que a gente já falou? Existem 2 tipos de pronomes no inglês. E no português também, né? Pronome sujeito e pronome objeto. Mas a gente tem que lembrar o conceito do que é um sujeito. Sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo, lembra? A menina quebrou a janela, lembra? Ou a bola machucou a menina. Então, quem faz a ação do verbo é o meu sujeito. Objeto é aquilo ou aquele que sofre a ação do verbo. Então, quando eu digo a menina quebrou a janela sofreu a ação de ser quebrada, é objeto. Quando eu digo a bola machucou a menina sofreu a ação de ser machucada. Sofreu, opa, é objeto da frase. Então eu tenho um tipo de pronome para colocar no lugar da menina, para dizer, por exemplo, a bola machucou ela, que no português a gente diria a bola a machucou, certo? Então, esse pronome que tem a função de substituir quem é objeto da frase é chamado de pronome objeto. E justamente porque é pronome objeto, que ele vem depois do verbo. Lembra lá quando a gente falou dos pronomes sujeitos, que eles vinham antes do verbo? Por que vem antes do verbo? Porque tem função de sujeito. A bola machucou a menina. A bola machucou. Então, sujeito antes do verbo. Agora, o objeto vem depois do verbo ao qual se refere. É tudo muito visual até, né? É tudo muito tranquilo. Então, veja.
Aqui a gente vai falar desses pronomes que são os pronomes objetos, cuja função é exatamente essa, é substituir um nome, né, um substantivo, mas na função de objeto da frase. Ou seja, que função é essa? Vamos dar um ok aqui que a gente já está dando o conceito certinho, tá? Que função é essa? Ué, função de objeto da frase, função de mostrar quem sofreu a ação do verbo, tá bom? E aí olha só, quem são os caras? Está aqui. Está aqui toda a definição deles, o conceito mais explicadinho, os pronomes objetos, objective pronouns. Bom, esses caras aqui a gente já viu, tá? Agora está faltando esses daqui. Eles funcionam como objeto da frase, ou seja, sofrem a ação do verbo. Porque os pronomes sujeitos, eles faziam a ação. Portanto, são usados depois do verbo. Faz todo sentido, né? Se eles sofrem a ação do verbo, eles vêm depois. E são esses caras aqui. Eu já deixei marcadinho para você lá embaixo, ó, essa característica deles. Então, na verdade, já dá para você ter duas tabelas juntas, tudo bem? Quais são essas duas tabelas? Deixa eu ver aqui, ó. Esses são os pronomes objetos. Mas a gente estudou na nossa aula passada, dá para a gente colocar aqui, gente, ó, fica bem legal, quer ver, ó? Aí dá para a gente colocar aqui os nossos subject ou subjective, tanto faz o nome, tá? Pronouns. Quem são os nossos subject pronouns? I, you, he, she, it. Lembra deles? We, you e they. E qual era a característica deles? Que eles vinham usados antes do verbo. Antes do verbo ao qual se referem. Ora, então veja, eu tenho agora duas colunas de pronomes. Está aqui, olha na tua tela, duas colunas. Uma primeira coluna de pronomes sujeitos e uma segunda coluna. Eu tenho duas colunas. Uma primeira coluna que vem antes do verbo, visualmente falando, ó, vem antes do verbo. E uma segunda coluna que vem depois do verbo. Quem vem antes, sujeito. Quem vem depois, objeto. Dá uma olhada aqui, ó. Bem tranquilo. E por que eu fiz questão de escrever esses carinhas aqui, tudo de novo? Eu fiz questão porque existe uma relação estreita entre eles. O I corresponde ao me, o you corresponde a you, o he a him, she, her, o it, o we corresponde a us, you aqui e they corresponde a them. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que eu falei desses caras, do I, you, he, she, it, lembra que a gente deu uma atenção especial aqui, ó, pro he, she, it? Que o he é usado para pessoa, singular, masculino, mas também pode ser usado para quê? Para animal, macho, singular, conhecido. Lembra disso? Eu peguei uma garrafinha de água aqui só para molhar a garganta, coisa pouca, tá? Porque, cara, aqui o ar-condicionado pega diretaço. E aí o que acontece, tá? É assim, ó. Beleza. Tudo que eu falei do she, lembra? Que o she pode ser usado para a tradução ela, pessoa singular feminino, né? Feminino singular, mas o she podia ser usado para animal, fêmea, singular conhecido. O she podia ser usado para embarcação, o she podia ser usado para país. O she também pode ser usado, sabe para quê? Mais uma coisinha que eu lembrei. O she também pode ser usado para alguns objetos. Quando você tem algum objeto em que você tem muito apreço, muito afeto por ele. Ah, eu sou músico e eu tenho um violino, e esse violino ele é uma raridade. E eu, como a garrafa fica estranha aqui no estúdio, né, por causa do fundo lá. E aí esse violino é uma raridade, eu quero dizer, olha que violino bonito, ele é uma beleza. Para eu dizer esse ele no inglês é she, porque é um objeto, e é um objeto que tem um afeto, eu gosto dele, tá? Então lembra sempre disso, tudo bem? Não fechei a garrafa direito, molhou minha mão. E aí o que acontece? É isso. Então o she pode ainda assim, no teu texto, putz, anota isso aí, ele pode se referir a algum objeto também, tá? Mas tudo que eu falei deles vale para esses daqui. Ou seja, em outras palavras, todos esses daqui, a tradução deles é igual a esses caras aqui. Tudo que cada um desses caras aqui da frente tem de situação especial, esses também têm. Então se o he, vamos pegar o he, ele é usado para masculino, singular, pessoa, né? Masculino, singular, o him também é usado. Se o she é usado para pessoa, feminino, singular, o her também. Não, mas o he pode ser usado para animal, então o him também pode ser. O she pode ser usado para embarcações, então o her também pode ser. Só que qual que é a única diferença entre eles? Já que a tradução e o uso é igual. É isso aqui, ó. Quem vem antes ou quem vem depois do verbo. Então hoje a gente está estudando essa categoria de pronomes chamada pronomes objetos, que vem depois do verbo ao qual se referem. E como você pode ver aqui, ó,
Vamos voltar um pouquinho? Extremamente comuns no nosso texto. Então agora você já sabe de onde veio esse them. Está aqui, ó, o them do texto. Tudo bem? Esse them significa o quê? Eles ou elas. Como eu disse aqui, ó, a tradução é toda igual. Toda igual. Então se o they é usado para dizer eles ou elas, para qualquer coisa, pessoas, animais, tá? O them também vai ser. A única coisa que muda é a posição na frase. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha como é que fica aqui, ó. Tá aqui, ó. Josh likes to talk to Michael and Tom. Bom, o ponto de referência para saber é sempre o verbo, né? É sempre o verbo porque eu estou falando agora de pronomes objetos que são usados depois do verbo. E qual é a finalidade do pronome mesmo? Ah, a finalidade do pronome é substituir aquilo que eu não quero dizer. Eu não quero falar Michael e Tom, eu quero dizer eles. É isso. Então, em vez de dizer Michael e Tom, eu digo them. Então eu digo, Josh likes to talk to Michael and Tom. A tradução fica, o Josh gosta de conversar com o Michael e com o Tom. É a mesma coisa que dizer que o Josh gosta de conversar com eles. Pronto, to them. A Tina estuda com a Jane. Tina studies with Jane. Eu posso dizer que a Tina estuda com ela. Tina studies with her. Certo? O Steve, Steve lives with Lisa and I. Ou seja, o Steve mora com a Lisa e eu. Ele mora conosco, com nós. With us. Tá aí, ó. Então eu estou substituindo os nomes por pronomes. É isso, né? John and Bob use the computer to study. Opa, o John e o Bob usam o computador para estudar. Computador é uma coisa. No português eu vou dizer que usam ele. Ou usam, né? Eu vou dizer que John and Bob use it to study. Ou usam ele a máquina, e máquina é uma coisa, e coisa é it. E mais, eu posso também trocar os nomes que estão na frente dos verbos, ó, tá na frente, por um pronome sujeito. Porque se tá na frente, eu vou usar um pronome sujeito que tem função de sujeito da frase. Então, em vez de dizer Josh likes to talk to Michael and Tom, eu posso dizer he likes to talk to them. Em vez de dizer Tina studies with Jane, eu posso dizer she studies with her. Em vez de dizer Steve lives with Lisa and I, eu posso dizer ele mora, he lives. E aqui o John e o Bob ficou um pouquinho maior, eu posso dizer o quê? Eles usam o computador. They use it. They use it to study. Certo? Então, esses pronomes são altamente recorrentes, eles caem demais na prova, mas demais mesmo, são importantíssimos e essa é a finalidade deles, tá? Substituir, de novo, quem tem função de sofrer a ação do verbo na frase. Mas a grande questão aqui é que a gente está estudando ele porque eles caem na prova para a gente aprender a identificar direitinho. E não só no texto da prova, eles caem nas questões. A questão do Enem adora perguntar, o pronome tal se refere a quê? E olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu levanto aquele questionamento que eu havia falado anteriormente. Por que que os pronomes são tão importantes? O que que fazem deles tão importante e por que que a gente usa muito mais eles no inglês do que no português? A gente usa mesmo. Bom, agora aqui eu tenho que fazer um raciocínio com você, que vai ser bem legal o que a gente vai falar aqui agora, tá? É assim, ó, deixa eu te perguntar. Acho que eu vou deixar minha garrafa aberta diretão, né? Deixa eu te perguntar, é assim, ó. Você sabia, vamos conversar de perto aqui. Você sabia que o português está entre as línguas mais difíceis de se falar no mundo? Sabia disso? É verdade. E por quê? Por quê? Daí tem gente que fala, porque tem muita regra. Todas as línguas têm regras. Ah, não, mas é por causa da acentuação. Tem outras línguas que têm acentuação também, né? Ah, por causa de muita gíria. Não, nada disso. Todas as línguas têm essa dinâmica de termos que nascem, de termos que morrem, tá? Você sabe por quê que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo e está entre as 6, 7 mais difíceis? Não há um consenso sobre qual é a mais difícil, tá? Isso não há um consenso, não há quem diga não. Definitivamente a mais difícil é tal. Mas a língua portuguesa está entre as mais difíceis, o português do Brasil, porque a gente conjuga verbo. A gente muda o verbo. E várias línguas do mundo não fazem isso. E o inglês praticamente não faz. Olha o que eu estou te dizendo. Então é assim, ó, pega o verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Já variou 3 vezes. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. 6 vezes o verbo variou no presente do indicativo. O, as, a, amos, as, ão. Trabalho, trabalhas, trabalha. O, as, a. Trabalhamos, trabalhais, trabalham. Amos, as, ão. Amos, as, ão. Então o que acontece? É assim,
Como a gente conjuga verbo, a gente não precisa toda hora ficar falando de quem o verbo está falando. Como assim? Deixa eu te mostrar que o escrito fica mais fácil. Vamos fazer um confronto entre o verbo trabalhar, no português, e o verbo to work, no inglês. O verbo trabalhar conjugado no português fica assim, ó. Eu trabalho, certo? Tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Aliás, pelo amor de Deus, não vai me confundir isso com isso. Pelo amor de Deus, que eu tô cansado de ver essa jossa, o troço é de arrancar os cabelos. Pelo amor de Deus, vou arrancar meus cabelos, que eu não tenho muito. Não, eles trabalham. Não, velho, ó tio, trabalham. É usado para futuro, trabalharão. Caraca, meu irmão, tu tem que chegar no vestibular sabendo essa diferença. Pô, tem gente que confunde o troço, né? Chega a dar um horror na gente, estão matando a língua portuguesa, pelo amor de Deus. Não dá para confundir Carolina de Sá Carvalho com Caçarolinha de Assá. Deixa pra lá que tem menor aí no recinto. Mas a questão é irritante isso aqui, pô, é irritante isso aqui. Bom, enfim. Mas a questão aqui não é essa, né? Vamos falar a verdade. Aqui a questão é a seguinte. Você notou que o verbo trabalhar no português, ele variou 6 vezes. Para cada pronome, veja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo bem? Tudo bem? Pois é. Você notou que mudou, mas você concorda comigo que não precisa desses carinhas aqui que eu estou apagando? Por que não precisa? Porque quando eu digo, meu irmão, trabalho muito. Quem trabalho muito? Eu, pô. Quando eu digo trabalho, tá na cara que sou eu. Quando eu digo assim, lá no Brasil, trabalhamos muito. Trabalhamos quem? Nós. Ou seja, olha isso. Da maneira como o verbo é conjugado, ou seja, da maneira como ele termina aqui, ó, eu já sei de quem ele está falando. Eu já sei que quando eu digo trabalhamos, somos nós. Eu já sei que quando eu digo assim, trabalho, sou eu. Ou seja, o próprio verbo já te indica quem é o sujeito, quem faz essa ação aqui. Porque o verbo sempre muda. Mas no inglês, olha que loucura que eu vou te mostrar agora. Sabe como que eu digo trabalho no inglês? Trabalho no inglês é work. Tá, e como que é trabalhas? Eu work. Tá, e como que é trabalha? I work. E trabalhamos? É work. E trabalhais? É work. E trabalham? É work. Peraí, não muda? Pois é, o verbo não muda. Se o verbo não muda, como é que eu vou saber de quem esse verbo está falando? Eu preciso de um pronome. Eu preciso de um pronome. I work, diferente de we work. Bom, quando eu digo I work, agora eu entendi que é eu trabalho. Porque como os verbos não mudam, se eu não colocar esse cara na frente, eu não sei quem é o sujeito da frase. É para isso que pronome é muito usado no inglês, muito mais do que no português. Toda hora o cara tem que estar enfiando o pronome junto com o verbo, para deixar bem claro de quem esse verbo está falando. Certo? Coisa que não precisa no português, porque uma vez que eu mexo no próprio verbo, o próprio verbo já está dizendo, da maneira como ele é conjugado, né, flexionado, ele já está me dizendo de quem ele está falando. Agora, se eu digo só work, work. Se eu disser assim no inglês, work every day, eles ficam perdidos, eles falam, tá, quem? Quem trabalha? Quem? Que work é esse? Que é esse work? I work every day. Bom, entendi. We work every day. Nós trabalhamos. We, nós. Ou seja, a palavra é a mesma. Aqui vai ficar bem claro isso para você. Ou seja, a palavra é a mesma. O mesmo work está aqui e está aqui. Quem definiu como eu traduzo ele é quem veio na frente. É o pronome que diz de quem o verbo está falando. Coisa que não existe no português. Por isso, gente. Por isso que pronome é tão usado. E tanto o que vem na frente quanto o que vem depois do verbo. Tanto os pronomes sujeitos quanto os pronomes objetos. E aí isso me faz lembrar um pouco do chinês. O chinês é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo, a começar pelo fato de que é uma língua tonal, certo? O tom da tua voz muda o que você quer dizer. Mas não é só isso, não. O chinês, ele tem uma outra questão que ele não usa o nosso alfabeto, o alfabeto chamado de alfabeto universal. O chinês tem aqueles ideogramas, né? E que existe uma ordem correta de como desenhar cada pauzinho. Você não desenha do teu jeito, não. Tem qual é o primeiro, qual é o segundo. Imagina, a gente escreve errado com 20 e poucas letras no alfabeto, né? Aí vai considerar se você bota o Y junto ou não. A gente escreve errado com 24 letras do alfabeto. Os caras têm mais de 3.500 ideogramas.
E ainda cada um tem um jeito certo de você desenhar a ordem correta. Você acha que, que é difícil escrever correto no português? A gente que é preguiçoso, certo? Mas veja, no chinês tem uma questão. Na língua chinesa, o verbo não muda. Não existe essa coisa de hoje eu trabalho, ontem eu trabalhei, ó, o verbo já mudou. Ontem eu trabalhei, amanhã eu trabalharei. Não existe isso. Não existe isso. No inglês eles têm a palavra trabalhar. E como que eles diriam, se fosse o equivalente do português? Eles diriam assim, hoje eu trabalhar muito. Tá, e ontem? Ontem eu trabalhar também. E amanhã? Amanhã eu trabalhar de novo. É isso. Então, o que torna o português uma língua difícil é que a gente conjuga verbo e várias línguas do mundo não fazem isso. Tá certo? E aí agora você entendeu por que os pronomes são tão importantes, então, no inglês. Ué, por quê? Porque uma vez que os verbos não variam como no português, eu fico sem saber de quem o verbo está falando. É o pronome que vai me ajudar a entender de quem o verbo está falando. E aí a gente tem aqui agora a nossa questãozinha para a gente resolver. Vamos embora? Vamos pau nela aqui, tradução, tudo bonitinho para você ver do que está falando? Nossa, a garganta tá pegando já. Leia comigo de novo em inglês, tentando ver o quanto você já entende do texto, tá? Para depois a gente fazer uma traduçãozinha e ver como que está sendo cobrado em nível interpretativo. Mas a gente está estudando os pronomes bem pontuados aqui para entender essas nuances, para entender por que é importante e por que eles caem, tá bom? Vamos lá? The four oxen and the lion. Então vamos ler de novo. A lion used to prowl about the field in which 4 oxen used to live. Many a time he tried to attack them, but whenever he came near, they turned their tails to one another, so that whichever way he approached them, he was met by the horns of one of them. At last, however, they quarreled among themselves, and each went off to pasture alone in a separate corner of the field. Then the lion attacked them one by one, and soon made an end to all 4. Tá bom, o que ele está dizendo aqui, ó? Vamos lá. Opa, eu quero canetas corretas e eu quero meu marcador. Os 4 bois e o leão. Um leão, a gente vai estudar isso aqui ainda, isso aqui é um artigo indefinido. Você veja que no texto, no título, ele fala o leão. E aqui ele falou um leão. Um leão quer dizer o quê? Artigo indefinido. O que é artigo indefinido? Não define que leão é esse, é só um conto, uma fábula. Um leão, tudo bem? Diferente de falar o leão. Mas ele diz assim, ó, um leão, vamos lá, costumava espreitar num campo no qual 4 bois costumavam viver. Muitas vezes ele tentava atacá-los. Eles quem? Os bois, obviamente. Mas, sempre que ele chegava perto, eles viravam suas caudas umas para os outros, então, de modo que qualquer lugar, qualquer caminho, maneira que ele se aproximasse deles, dos bois, ele encontrava os chifres de um deles. Entendeu a dinâmica? Tinha lá 4 bois, chegava o leão, eles colocavam costas um para o outro, ficavam de costa para o outro, com o chifre lá apontado, então não importava de onde o leão vinha, estava lá os chifres apontados para ele, o leão não tinha como atacar. Tudo bem. Por fim, finalmente, at last, porém, olha, isso aqui é uma conjunção muito importante, anota aí para mim, tá? However, significa porém, e as provas adoram essas coisas de conjunções, tá? Então, finalmente, porém, eles discutiram. Ó, eles quem? Os bois, lógico. Eles discutiram entre eles mesmos. E cada um partiu para pastar sozinho num canto separado do campo. Então o leão atacou eles um por um e logo botou um fim em todos os 4. É isso. Então essa é a ideia do texto que fala disso, né? Por que os caras foram brigar e foram cada um para o seu canto? Perderam a unicidade, perderam a questão da ajuda do grupo, né? E a questão trabalha justamente isso. Fábula. Gente, toda fábula implica numa moral, tudo bem? Se a prova do Enem falar fábula tal, você tem que fazer a leitura. Qual é a moral dessa fábula? Qual é a moral da fábula, tudo bem? Então toda fábula, eu lia muito fábulas de Esopo, né? Toda fábula quer te ensinar alguma coisa. Isso é importante, tá? Bora para a nossa questão, que o nosso tempo já está acabando, que pena. Ele diz assim, ó. A fábula The Four Oxen and the Lion ilustra um preceito moral,
como se espera em textos desse gênero. É aquilo que eu falei. Essa moral, podendo ser compreendida como o tema do texto, ela está expressa no quê? Ou seja, qual é a moral desse texto? O mais forte sempre vence? A união faz a força? A força carrega a justiça nas costas? O ataque é a melhor defesa ou o inimigo da vida é a morte? Bom, tem umas coisas bem absurdas aqui, o nosso examinador foi bem legal, né? Isso aqui não tem nada a ver, não falou também de justiça, nada disso. O ataque é a melhor defesa? Nunca foi, nunca será e também não está em consonância com o texto. Fiquei entre duas. Qual é a lição que esses caras querem te ensinar com essa moral? Qual que é a ideia dessa moral? Que o mais forte sempre vence ou que a união faz a força, né? Se eles tivessem permanecido unidos o tempo todo, o mais forte não iria vencer jamais. Então a resposta correta está aqui, ó. A união faz a força é a nossa resposta correta. Tá legal? E é isso aí, eu trago um outro texto para a gente trabalhar rapidinho, que é um texto da prova do Enem de 2016, que fala sobre vacina. Olha como, às vezes, um conhecimento prévio teu, técnico, sobre um assunto pode ajudar. Gente, o que é uma vacina? Vacina é uma coisa que você toma para quê? Para te curar? Não é para te curar. Tanto que você só toma a vacina quando você está bem de saúde. Quero fazer uma vacina para gripe. Posso tomar a vacina quando eu estou gripado? Não seja nem louco de fazer isso. Não seja louco. Não vão deixar. Você não pode tomar uma vacina para gripe estando gripado, porque você está colocando o vírus da gripe dentro de você. A vacina serve para você colocar o vírus dentro de você e você produzir uma defesa. É isso. Então vacina consiste nisso. Você criar mecanismos de defesa. Então se você sabe desse conceito básico, ainda, além de tudo te ajuda aqui. Porque a prova do Enem cada vez mais ela está enraizada com esse conceito de trabalhar coisas da realidade. Com temas interdisciplinados de fato. Tudo bem? Então olha o que ele diz aqui, ó. New vaccine could fight nicotine addiction. Cigarette smokers who are having trouble quitting because of nicotine's addictive power may someday be able to receive a novel antibody-producing vaccine to help them kick the habit. The average cigarette contains about 4,000 different chemicals that, when burned and inhaled, cause the serious health problems associated with smoking. Ou seja, olha o que ele diz, ó, uma nova vacina poderia combater o vício da nicotina. Fumantes de cigarro, por que ele fala fumantes de cigarro, cigarette? Porque tem gente que é fumante de charuto ou de cachimbo, tá? Então ele está se referindo a esses. Fumantes de cigarro que estão tendo problemas para, having trouble, estão tendo problemas para largar o hábito, né? Por causa do quê? Do poder viciante da nicotina, podem algum dia serem capazes de receber um novo, aqui é a palavra novo mesmo, uma nova, na verdade, vacina produtora de anticorpos que ajudarão eles a largar o hábito. Ou seja, essas pessoas poderão ter essa vacina e essa vacina vai fazer com que eles criem mecanismos para combater o vício, tá? Um cigarro médio, um cigarro normal, contém em torno de 4.000 químicos diferentes que, quando queimados e inalados, causam os sérios problemas de saúde associados com o fumo. O texto termina mais ou menos assim. But it is the nicotine in cigarettes that, like other addictive substances, stimulates reward centers in the brain and hooks smokers to the pleasurable but dangerous routine. Ronald Crystal, who chairs the Department of Genetic Medicine at Weill Cornell Medical College in New York, where researchers are developing a nicotine vaccine, said the idea is to stimulate the smoker's immune system to produce antibodies or immune proteins to destroy the nicotine molecule before it reaches the brain. Mas, conjunção importantíssima, é a nicotina nos cigarros que, como outras substâncias viciantes, estimulam os centros de recompensa no cérebro e aprisionam os fumantes ao prazeroso, mas perigosa rotina. Esse cara que chairs, eu sei que você sabe que chair é cadeira, mas aqui ele colocou como verbo, que preside o Departamento de Medicina Genética da Faculdade Médica de Cornell, em Nova York, onde os pesquisadores estão desenvolvendo uma vacina de nicotina, disse que a ideia é estimular o sistema imunológico dos fumantes para produzir anticorpos ou proteínas imunes para destruir a nicotina, a molécula de nicotina,
antes que ela chegue ao cérebro. Essa é a finalidade desse medicamento. E aí, aqui a gente já tem a nossa questãozinha. Então imagina só você poder tomar uma vacina que vai atuar no teu cérebro impedindo que o medicamento, quer dizer, que a nicotina chegue lá, né? Então impede o vício de progredir. E aí ele diz assim, muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que, veja, já falou parte do problema, hein? Vacina. É uma vacina que diminua o risco de o fumante se tornar dependente da nicotina? Que diminua? Vamos pensar nisso. Ou que seja produzida a partir das moléculas de nicotina. Essa é a ideia da vacina? Ele fala aqui, né? Mas quando ele fala da palavra molécula, ó, ele quer, na verdade, ó, olha o que ele fala, destruir o que? A molécula de nicotina antes dela chegar no cérebro, certo? Tá bom. Ele quer que, olha lá, vamos de novo para a questão. Eles estão desenvolvendo uma vacina que seja produzida a partir das moléculas de nicotina ou substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro. Ou que ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. Opa, conhecimento prévio de mundo. Vacina serve para a produção de anticorpos. Vacina serve para a produção de anticorpos. Ponto final. Eu já ficaria com esse item aqui. Ou é uma vacina para controlar os estímulos cerebrais do hábito de fumar. Tudo parece meio certo, mas vamos pensar na essência mínima. Vacina serve para... Ué, por que não ficou a respostinha ali? Vacina serve para, vou deixar eu marcado, produzir anticorpos, tá bom? É isso, ficamos por aqui. 2 textos numa aula, achei sensacional. Tomara que todas possam render assim. Precisou de mim, sabe onde me achar. Eu estou nos canais de comunicação mais comuns de hoje, que é o Facebook, Instagram, Twitter, etc. Acha lá, Renato Baggio, e a gente vai se falando. I see you. Bye.